Bem, são 7 horas. Só colocar aqui para a gente marcar o tempo. São 7 horas, então a gente vai começar. Sejam bem-vindos. Esse é o podcast do Participa SUS. O Participa SUS é um projeto financiado pelo CNPq, que tem o objetivo de traduzir esse Medicase, essa linguagem complicada de avaliação de tecnologias em saúde, para os pacientes, para os interessados. Podem ser médicos, enfermeiras, profissionais de saúde ou qualquer pessoa, parente de paciente, qualquer pessoa que tenha interesse em entender melhor o que é a avaliação de tecnologias em saúde. Então, hoje nós temos nosso primeiro convidado. Eu queria começar agradecendo a ele, Leonardo Luna. Léo, vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho do seu histórico e por que você foi convidado para falar sobre participação de pacientes em diretrizes médicas. Obrigado, queria agradecer muito ao pessoal da SUS, Marisa, Kênia, por terem me convidado. Eu sou médico de formação, fiz clínica médica, cardiologia, fiz mestrado em avaliação de tecnologia em saúde e venho permeando cada vez mais um caminho de tentar entender qual é o melhor caminho da medicina. Como é que a gente consegue chegar na melhor recomendação para o nosso paciente? Lá na ponta, como é que a gente consegue que os pacientes entendam sobre as decisões e escolham as melhores decisões? E a medicina vem mudando muito nesses últimos 20 anos, 30 anos. E eu acho que as duas coisas que mais modificaram na medicina primeiro, o rigor da informação científica. Cada vez mais a gente está exigindo uma informação mais rigorosa. Mas talvez a principal mudança é mudar um pouco a perspectiva dessa pergunta. Em vez de eu responder qual o melhor caminho para o paciente sobre a perspectiva do médico, talvez a mudança de perspectiva é qual o melhor caminho na visão do paciente. Sempre pensando com os valores e preferências do paciente e envolvendo ele nessa tomada de decisão. E isso vem me acompanhando já nesses últimos 10 anos de formação já em avaliação de tecnologia em saúde e acabou de recomendar para o meu paciente do consultório, e para saber isso eu comecei a melhorar de uma sociedade e acabei recomendações de diretrizes clínicas. O som cortou um pouquinho, né? Mas o Léo estava explicando que ele está trabalhando com uma sociedade, na verdade, na Sociedade de Cardiologia, e tem envolvido, ele sempre teve muito interesse por esse tema de diretrizes clínicas, né? Então, começando com a nossa primeira pergunta, vocês podem mandar perguntas, né? Fiquem à vontade. Falando em participação em especial de pacientes, né? Porque conforme a gente falou, qualquer pessoa pode participar, mas em especial de pacientes. Você acha que a linguagem técnica é um desafio, né? Como é que se lida esse problema do Medicase, né? Como é que a gente inclui paciente numa diretriz se às vezes é tão difícil entender até o que o médico fala no consultório? A linguagem técnica é um grande obstáculo. Eu queria só definir um pouquinho, paciente para a gente não é só o paciente sofrendo aquela condição em estudo, mas paciente pode ser considerado também o cuidador do paciente, o representante do paciente. Todos esses experimentam a condição de saúde que a gente está falando. Então, todos esses têm mais ou menos a mesma perspectiva, e quando a gente fala de recomendações médicas e diretrizes clínicas, a gente inclui eles mais ou menos na mesma perspectiva, que em casos selecionados podem ser um pouco diferentes. E transpor para esses pacientes que experimentam a condição de saúde que a gente está lidando, transpor a informação técnica para um linguajar acessível é um grande desafio. A gente tem tentado cada vez mais fazer com que os pacientes
entendam da doença. Então, mudando um pouco o Medicase, a gente já tem algumas publicações de organizações importantes, a própria Organização Mundial de Saúde, as sociedades médicas hoje em dia tentam fazer textos em linguagem leiga com a mesma informação científica que a gente traduz para o médico. Então, já existem versões para leigo ou para o paciente sem tão conhecimento técnico, para a gente tentar traduzir essa informação que é essencial, que ele entenda essa informação na sua tomada de decisão. E para a diretriz é a mesma coisa. A gente cada vez mais pensa que múltiplos interessados devem participar de uma diretriz, e para aqueles que não tenham o domínio do conhecimento técnico, a gente tem que tentar traduzir a mesma informação para que eles possam ter a mesma capacidade de participar de uma tomada de decisão, por exemplo. Léo, falando sobre tomada de decisão, eu me lembro uns 10 anos atrás, eu tinha uma amiga querida, Cristine, que estava pensando em fazer mestrado e começou um trabalho de campo sobre decisão relacionada a medicamentos de colesterol, estatinas. E ela meio que desanimou e desistiu no meio do caminho, porque a maior parte dos pacientes que ela ia conversar sobre riscos e benefícios, sobre decisão de uso de estatina, falava para ela, não, eu faço o que o médico decide, né? Então não sou eu que tomo a decisão, eu não quero tomar a decisão. Como é que você está vendo em relação à posição, à postura dos pacientes nos últimos anos em relação a isso? Isso tem mudado bastante. A sociedade tem mudado bastante. O acesso à informação tem aumentado. E eu acredito que cada vez mais as gerações mais novas têm interesse de participar na tomada de decisão. Uma mesma estratégia para um paciente A pode parecer favorável, e para um paciente B, talvez com os valores e preferências diferentes, ele já não veja tão vantagem em incorporar essa estratégia no seu plano futuro de saúde. E cada vez mais as sociedades e as instituições de saúde, como o Ministério da Saúde, têm que tentar trazer essa informação para todo mundo. Existem várias formas, essa que a gente está fazendo aqui é uma forma, mas as sociedades e as instituições de medicina, quando fizerem documentos oficiais, podem fazer um documento enxuto com uma linguagem mais leiga, mas a gente também pode começar a fazer ferramentas de tomada de decisão. Uma ferramenta que, através de algumas perguntas, pode esclarecer os prós e os contras de cada estratégia, e para essa pessoa que queira participar da sua tomada de decisão, ela poder ter mais conhecimento ali na hora da tomada de decisão e definir qual o caminho que ela acha que para ela seja o melhor. Obviamente que vai existir um paciente que não quer se meter nessa decisão. Doutor, eu acredito no senhor, confio no senhor e quero que o senhor decida. Mas eu que faço consultório, vejo cada vez mais as pessoas se interessando, e é interessante de observar. Algumas pessoas preferem adotar a X e outras pessoas preferem não adotar, mesmo tendo características semelhantes. Isso está cada vez mais comum na prática clínica. Falando sobre participação, a gente sabe que uma diretriz clínica é um caminho longo, né? Então, ela tem várias partes, né? Vários trechos que precisam ser percorridos. Em que pontos da diretriz você acha que a participação do paciente é essencial, o paciente pode ajudar mais? A elaboração desses documentos que visam orientar a prática diária dos médicos, essa elaboração tem mudado muito nas últimas décadas. A gente tem um número de processos que a gente tem que cobrir, um número de métodos que já existe um consenso desses métodos, e em vários desses passos o paciente pode interferir, ou direta ou indiretamente. Obviamente que se todos os métodos estão mudando, isso ainda é uma coisa recente, as próprias sociedades e instituições médicas ainda não incorporaram isso de maneira ativa. Mas a gente vê aos poucos o interesse de cada vez mais se incorporar o paciente. E isso pode ser
primeiro escolhendo quais os temas, na visão dos pacientes daquela condição estudada, quais os temas para eles são os que geram maior curiosidade ou maior preocupação. Então, na escolha dos temas que vão ser definidos por uma sociedade, por uma instituição de saúde, os pacientes podem começar a participar, quer seja diretamente, eles sugerindo temas, ou se fazendo pesquisas entre os pacientes para se levantar os temas que seriam mais pertinentes. Outra coisa, geralmente uma recomendação médica parte de uma pergunta científica. E a gente pode elencar para os pacientes uma série de perguntas científicas e eles ranquearem essas perguntas. Como de outro modo, esse seria uma consulta direta, mas de outro modo, eles podem ser questionados sobre uma série de perguntas, ou mesmo eles podem sugerir perguntas aqui de forma direta. Talvez eu já levar perguntas prontas e eles escolherem de uma forma indireta, mas na formulação da pergunta científica, eles também poderiam participar. Do trabalho mais metodológico de procurar artigos, de definir a qualidade dos artigos, de chegar no sumário final, existem já instituições que vislumbram a participação no futuro, mas eu acho que ainda é uma fase muito para o futuro. No final, a revisão, a consulta pública final, depois que o documento já está pronto, ouvindo também o paciente e ouvindo sugestões do documento final e da decisão final, também pode acontecer. A gente acredita que, num futuro a médio prazo, talvez não a curto prazo no Brasil, mas existem instituições que fazem, no painel final da decisão, além de profissionais de saúde, talvez existam representantes dos pacientes. Isso já é uma coisa mais difundida lá fora. O Ministério da Saúde daqui já começa a ter alguma ação do público na tomada de decisão, mas a gente tem vários passos onde o público pode se envolver, ou direto ou indireto. Léo? Eu estou lhe ouvindo bem. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que a gente devia ter começado por ela, obrigada aí pelo envio da pergunta, mas está perguntando exatamente o que é uma diretriz. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Posso. A gente não tem dúvida que a prática médica acaba resultando numa variabilidade de múltiplas práticas. Cada médico pode fazer de uma maneira diferente. O que uma diretriz de uma instituição médica, quer seja uma sociedade de especialidade ou o Ministério de Saúde, por exemplo, faz, é tentar padronizar a melhor conduta para cada caso. Então, uma diretriz ela busca toda a literatura sobre um assunto, tenta uniformizar a forma com que a gente vai definir qual é a qualidade dessa informação, vai trazer um sumário final do efeito que aqueles estudos que a gente procurou definem para a gente, se traz benefício, não traz benefício, qual o tamanho do benefício e qual a confiança que eu tenho nesse benefício. E uma diretriz, no final, vai sugerir qual caminho é melhor que os profissionais de saúde percorram, qual a melhor estratégia que eles sugiram para o nosso paciente. Então, diretrizes são documentos, geralmente, de instituições ou sociedades médicas que visam melhorar a prática diária do profissional de saúde. Como um exemplo, eu acho que não é só do profissional, né? Mas eu acho que visa melhorar a vida do paciente, né? Tudo que a gente faz é sempre focado no paciente. Mas, assim, para dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Léo agora está trabalhando numa diretriz que vai discutir até quanto vale a pena você baixar a pressão do paciente que tem pressão alta, né? Será que basta manter 140? Será que precisa baixar mais um pouquinho? Então, ele fez todo o levantamento da literatura e a sociedade está fazendo recomendações sobre isso. Tá? Mas, voltando às perguntas, eu acho que um ponto que a participação do paciente é super importante é em relação à escolha do desfecho, né? A gente chama de desfecho é o resultado daquele tratamento, né? O que a gente procura na literatura. E, então, por exemplo, em relação a medicamentos para pressão alta, a gente poderia olhar só
se a pressão chegou a um nível adequado, mas é super importante, por exemplo, pensar em desfechos que são importantes para o paciente, né? Qualidade de vida, se ele tem efeitos colaterais ou não tem, né? Se ele tem desmaio, se ele fica tonto, né? E o paciente pode ajudar muito dizendo, olha, esse medicamento traz esse tipo de problema, então é importante vocês olharem não só as vantagens, né? Mas esse problema aqui que acontece com esse medicamento. Outra coisa que eu acho que o paciente pode ajudar muito numa diretriz é em relação a barreiras, né? Porque às vezes na cabeça do médico parece tudo simples, né? Ah, você vai lá e dilui aquele medicamento e aí depois você toma. Só que às vezes é complicado diluir, aquilo demora para diluir, às vezes você toma e tem um gosto ruim, o medicamento. Então, tem algumas coisas que só o paciente realmente consegue informar para a gente. Léo, Kênia, se você quiser interromper para colocar alguma pergunta, fica à vontade, tá? Você pode falar um pouquinho sobre a participação dos pacientes em algumas sociedades ou agências no mundo? Posso. A gente, obviamente, com países que já têm uma saúde pública, a gente vê um pouquinho mais de participação do paciente nessa tomada de decisão de diretrizes. Na Inglaterra, já existem algumas diretrizes que o público faz parte desse painel final de recomendação. Existem, o próprio NICE, que é esse órgão do sistema inglês de saúde, eles também existem muito pesquisa qualitativa de quais os temas de cada doença os pacientes gostariam de saber. E enquanto a gente ainda está engatinhando em tentar se olhar essa perspectiva do paciente e esses desfechos que você mencionou, Marisa, quais os resultados clínicos que interessam numa diretriz? O que a gente faz hoje em dia é perguntar aos médicos quais seriam esses desfechos clínicos mais importantes para o paciente. Mas a gente não tem dúvida que perguntar isso diretamente para o paciente é mais importante. Na verdade, às vezes a gente acha que um resultado clínico X é importante, ele fala, não, eu nem ligo muito para isso, eu ligo muito mais para aquilo. E aí também ver esse paciente nessa priorização de desfechos clínicos, de resultados clínicos, porque a ideia é a gente responder o que interessa, o que é prioritário para o paciente. Então, os desfechos críticos e importantes para o paciente é que deveriam fazer parte dessas perguntas científicas que vão ser o centro da recomendação que a gente vai querer dar ao final. E só lembrar que o Léo falou no comecinho, mas quem entrou depois, né? Aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, a gente tem um representante dos pacientes que participa, né? Que é uma pessoa bem ativa, a Priscila Torres. Além de participar das diretrizes, né? Você falou rapidamente sobre as ferramentas de tomada de decisão. Você pode explicar, dar um exemplo, falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que o paciente pode ajudar para se informar melhor sobre a decisão? Claro. Isso é o presente e vai ser cada vez mais um norte para o profissional de saúde no futuro. Na verdade, ele vai ter que compartilhar essa informação técnica de forma de fácil entendimento para aquele paciente que a gente está propondo uma ou outra estratégia, e essas ferramentas de tomada de decisão ajudam esse paciente a entender e guia esse paciente durante esse processo de decisão. Por exemplo, a gente já tem hoje em dia algumas calculadoras que calculam qual é o risco de eu ter um infarto ou um derrame nos próximos 10 anos. E eu calculando esse risco e mostrando esse risco para o paciente, ele consegue entender qual é o meu risco individual e essa estratégia que o profissional de saúde está me oferecendo vai diminuir tanto esse risco. E aí eu consigo ter uma noção muito mais objetiva em números, qual o tamanho do meu risco e o quanto desse tamanho ele vai conseguir reduzir incorporando essa estratégia na minha vida. E aí a gente fala os prós e os contras dessa estratégia,
e tenta colocar em perspectiva com benefício. A gente tem calculadoras que ajudam ao paciente se ele quer usar um remédio para o colesterol, ou se ele, qual o risco desse paciente ter uma fratura no futuro, e se ele quer tomar remédios para diminuir a chance de fratura no futuro. Eu consigo dizer qual é a chance, com as características individuais de uma paciente ter um câncer de mama nesses próximos 10 anos, e aí ela toma uma decisão se naquele momento vale a pena fazer rastreamento de câncer de mama. Às vezes é uma paciente ainda muito jovem e está na dúvida se quer adotar essa estratégia. E essas calculadoras vão ser incorporadas a outras ferramentas. A gente já tem ferramentas digitais que fazem uma série de perguntas para o paciente e, no final, ela arruma essas perguntas num sumário final e mostra qual provavelmente é o principal caminho que, para esse paciente, deve atender aos valores e às preferências dele. Obviamente que isso não é uma decisão final, mas é uma ajuda nessa decisão final. Então, eu acho que o futuro é quase todas as decisões que a gente tomar no consultório, no hospital, a gente vai acabar tendo uma ferramenta de apoio à decisão para que o paciente compreenda com um pouquinho mais de expertise sobre o que a gente está falando, quais são os caminhos que são de opção para ele decidir, quais são os prós e contras de cada caminho, e às vezes não fazer nada também é um caminho, e aí ele vai poder, um pouco melhor instrumentalizado, tomar a sua própria decisão. Só deixar aqui claro que ninguém está dizendo que a ferramenta vai substituir o médico, né? É super importante essa relação médico-paciente, porque tem algumas coisas, por exemplo, mamografia, por mais que as pessoas pensem, não, todo mundo tem que fazer mamografia todo ano, quanto mais mamografia fizer, melhor, para evitar o câncer de mama. Isso não é exatamente verdade, né? Existem vários pontos de vista, então a opinião do paciente, essa é uma situação em que a opinião do paciente é muito importante. Tá? Marisa, agora, oi. Eu acho que a ferramenta de tomada de decisão vem melhorar a relação médico-paciente. O paciente vai se sentir mais acolhido e essa relação, eu acho que no final vai ser muito melhor. Tem uma pergunta aqui que posso confiar, do Eduardo Moraes. Obrigada, Eduardo. Posso confiar nos resultados de qualquer diretriz? Como qualquer documento médico, a gente primeiro tem que avaliar a qualidade com que esse documento foi elaborado. Não só a diretriz, um científico, uma pesquisa, tem que ver a qualidade de elaboração. Diretrizes clínicas já têm ferramentas de avaliação de qualidade de elaboração. Quanto melhor a qualidade de elaboração de uma diretriz, mais confiável a gente mais confiança a gente vai ter no resultado final. Entendendo que já existe o conceito de quanto mais partes interessadas, e aí eu estou colocando os pacientes também, estou colocando o público em geral, a sociedade, quanto mais partes interessadas tiver nessa decisão final, mais provável é a confiabilidade dessa recomendação. A gente diz diretrizes baseadas em evidências, né? Que foi feita uma busca ampla, que foi mapeada toda a literatura, que viu o que é a favor, o que é contra, né? Então, nem toda diretriz, infelizmente, é confiável. Eu diria que uma grande parte delas não é confiável, né? Então, a gente precisa trabalhar ainda para melhorar a qualidade das diretrizes em geral. Tem uma outra pergunta aqui, se a diretriz pode servir de guia para o paciente se orientar se o médico está adotando a melhor prática, como um leigo pode usar a diretriz ou se ela é apenas para o profissional de saúde? Definitivamente não é apenas para o profissional de saúde. Não é à toa que hoje em dia a gente tem proposto que todos os documentos que a gente está envolvido que tenha que a gente chama de um documento de uma página só, explicando para o médico essa recomendação e também uma versão para a população leiga explicando essa recomendação. A ideia é que a gente divulgue isso para a sociedade civil e que eles sejam mais um mecanismo
da gente melhorar do profissional de saúde na ponta. Que o próprio paciente ou que a própria sociedade, a população em geral, tem acesso à melhor informação possível e discuta essa melhor informação possível com os médicos. Em parte, que não conheciam aquela informação vão ter que consultar esses documentos para talvez se atualizar ou entender por que o conceito que eles tinham talvez não fosse exatamente aquele. Mas eu não tenho dúvida que a participação, envolver o paciente, envolver o público e entender as diretrizes é uma forma de melhorar a prática médica definitivamente. Léo, muitas pessoas, assim, principalmente as pessoas que trabalham com essa parte mais técnica de evidências, têm muita crítica às diretrizes, que falam que os envolvidos têm muito conflito de interesse, né? Que muitas vezes o paciente está trabalhando só para incorporar um medicamento, ou o médico tem algum conflito de interesse. Como é que as diretrizes lidam com esse problema do conflito de interesse? Como eu falei, os métodos das diretrizes estão evoluindo. Nessas últimas 2 décadas estão evoluindo bastante. Hoje em dia, todos os envolvidos têm que preencher um formulário de conflito de interesse. E não só conflito de interesse, mas financeiro, mas conflito de interesse não financeiro. Então, a gente entende que um painel diverso já vai diluir um pouco se a gente não tiver só super especialistas no tema da diretriz, mas a gente começar a abrir para alguém que tenha um caráter generalista, para alguém que seja da sociedade civil, para alguém que seja do sistema de saúde. E não é nada também impossível da gente abrir para alguém que seja da indústria. O ideal é que a gente tenha todas as visões naquela decisão final. Mas diluindo esse painel de recomendação final de uma diretriz já ajuda nesse sentido. Todos os membros têm que preencher o formulário de conflito de interesse financeiro e não financeiro. E o não financeiro muitas vezes é um interesse intelectual, é uma pessoa que tem interesse em publicar, em ser visto como uma referência, e a gente vai tentar com que o painel que toma a decisão seja um painel equilibrado, não só de super especialistas, não só de generalistas, não só de profissionais, não só de leigos, e equilíbrio, todo mundo vai ter algum conflito de interesse pessoal, mas esse equilíbrio de múltiplos interessados acaba fazendo com que a decisão final tenha todas as perspectivas e provavelmente seja uma melhor decisão final. Kênia, você pode passar mais alguma pergunta para a gente? Que eu acho que talvez eu tenha perdido algumas. Não, eu acho que foram todas. Kênia? Bem, Léo, então a gente vai encerrar por aqui. Vou deixar para você fazer aí uma última mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo, não só que estão assistindo agora, mas vão assistir depois. É que o objetivo da medicina em si é sempre o paciente, o objetivo final. E não dá mais para a gente esperar a medicina, de uma forma geral, deixar de olhar a perspectiva do paciente. Ele é o principal interessado, tudo que a gente faz tem que ser em torno do paciente e as diretrizes têm que vir nesse passo. A gente tem que envolvê-los cada vez mais, entender a cabeça deles. Nós, profissionais de saúde, não sabemos tudo, estamos longe de saber tudo, e a participação de todos só vai engrandecer o resultado final desses documentos. Eu queria agradecer muito a vocês, eu sou um defensor desse tema e acho que cada vez mais a gente vai ter sucesso no interesse dos pacientes nessas recomendações e diretrizes. Não, até porque se o paciente não entende, né, as vantagens e desvantagens do medicamento, muitas vezes a adesão dele vai ser ruim, né? Então, eu acho que envolver o paciente, quando é ele que toma a decisão, ele sente que a decisão foi dele, né? Eu acho que a chance dele ter uma adesão
maior aumenta, tá certo, Léo? Sem dúvida nenhuma. O paciente entendendo por que ele está tomando aquele remédio, ele consegue ter uma melhor adesão. E um exemplo clássico que eu sempre dou, muitas vezes as pessoas tomam um remédio para baixar o colesterol, pensando que é só para baixar o colesterol. Baixou, eu posso parar de tomar. Mas esse remédio é para diminuir infarto, derrame e morte. Se eu parar de tomar, eu aumento minha chance futura de ter um infarto ou derrame e morte. E nesse paciente que a gente decidiu que deve tomar remédio, que ele se beneficia de tomar remédio, talvez essa estratégia seja para o resto da vida, porque para o resto da vida eu vou querer diminuir meu risco de ter um evento cardiovascular. E aí, ele entendendo tudo isso e através de uma tomada compartilhada de decisão, é provável que ele entenda tudo isso, talvez ele fale, olha, eu nunca mais vou querer diminuir essa proteção que eu tenho. Ótimo. É isso. A gente vai ficar por aqui. Vou convidar vocês para visitarem o YouTube do Participa SUS ATS. A gente tem lá vídeos de animação explicando o que é qualidade de evidência, explicando por que tem estudo que é ruim, estudo que é bom, nem todo estudo está correto, que é muito comum também a gente ver o médico dizendo, não, esse remédio é muito bom porque tem um estudo publicado aqui falando que ele é bom, né? E isso não é exatamente verdade, porque podem ter 10 estudos falando que aquele medicamento tem problemas, né? Então, tem um vídeo muito legal e tem outros aspectos, como, por exemplo, a avaliação econômica, sobre como funciona a incorporação de medicamentos no Brasil, né? E vocês também podem mandar aqui pelo Instagram ou pelo YouTube sugestões de temas a serem abordados. Obrigado, boa noite. Obrigado.